dia, herdeira! Tomou seu chazinho de consciência hoje? Se não tomou, vem comigo! Tá bem quente. Deixa eu ver aqui, pera lá. Aquela queimadinha, mas tá tudo bem. É bom que ele vai esfriando um pouquinho aqui. Meus amores, o chazinho de consciência tem a intenção de te ajudar a tomar consciência sobre alguns assuntos, né? Os assuntos que a gente aborda aqui na live, nos encontros semanais, para que você possa ampliar a sua visão acerca do assunto, renovar a sua mente e desfrutar de fato da vida plena aqui e agora. Eu acredito muito que nós já podemos viver a vida eterna, né? Como Jesus disse, a vida eterna é conhecer ao Senhor, conhecer o Pai e o Filho. E então, se isso está disponível para nós agora, tá tudo disponível, uma vida abundante, plena, feliz, né? Não precisamos viver presas no medo, na preocupação, na ansiedade. Isso, de fato, não condiz com uma filha amada do Pai. E esses chazinhos de consciência têm essa intenção, de fato, ampliar a sua visão acerca de vários assuntos. E hoje temos um assunto bem babado. É bem desafiador, assim. Na verdade, surgiu como que veio essa ideia. Normalmente, só pra esclarecer pra você, assim, normalmente eu não tenho um roteiro, como diz, um planejamento dos temas que virão, sabe? Eu fico bem atenta, assim, ao que o Espírito deseja. E o tema surge. Semana passada eu não tinha nada até abrir a live, sério, assim, sei lá, 5 minutos antes de abrir a live, eu não tinha nada. Meu Deus, eu vou falar sobre o quê? E aí veio, fluiu e foi uma bênção. E eu prefiro que seja assim, nesse tempo eu prefiro que seja assim, né, mais fluido. E o tema de hoje, ele surgiu no final de semana. Na verdade, eu fiz uma pergunta às herdeiras ali nos stories, né, as mulheres que me acompanham. E a pergunta foi assim, como era Dia das Crianças, eu perguntei se você pudesse voltar no tempo, o que gostaria de ter aprendido na sua infância, algo assim. E as respostas foram as mais variadas possíveis, foi bem legal, assim, cada uma com a sua necessidade, né? Uma pediu assim, eu gostaria de ter aprendido a expressar as minhas emoções na infância. Outras, eu gostaria de ter aprendido a organização, disciplina, né, de fazer as tarefas. Que mais que falaram? Outra falou, eu gostaria de ter conhecido o Senhor Jesus verdadeiramente. Achei muito legal. Mas houveram uns questionamentos repetitivos, assim, que foi o tema de hoje. Que será o tema do nosso chazinho de hoje. Que eu chamei, aquilo me chamou a atenção e aí eu confirmei com elas, né? Pedi assim, você se identifica com esse tema? Eu já vou falar, só um pouquinho. Você se identifica com esse tema? Aí muitas clicaram assim, tic, né? Concordando com aquilo que de fato também se viram neste lugar. E o tema é... Adivinha. Bom dia pra quem tá chegando ao vivo. Eu coloquei assim, eu imaginei um tema me colocando no lugar de filha, sabe? Porque a dor de muitas mulheres é essa. No caso, a fala delas, quando eu fiz a pergunta, foi assim, eu gostaria, duas específicas assim, eu gostaria de ter aprendido a não ser mãe da minha mãe, que eu não precisava ser mãe da minha mãe. E uma outra, eu queria ter aprendido que eu não era responsável pela felicidade dos meus pais. Algo assim, tá? Eu tô falando aqui, mas eu não li de novo pra refrescar a memória, mas foi nesse sentido, sabe? E aí muitas mulheres concordaram com isso, se viram neste lugar, se viram neste papel, né? Então o tema de hoje é isso, fiz bom dia, fiz todo esse suspense, mas seria isso, assim, me colocando no lugar de filha. Como uma mulher adulta,
né? Pode ir para este lugar de filha, sair deste papel de responsável pela felicidade dos seus pais ou por suprir a necessidade da sua mãe e deixar esse lugar e ir para o lugar de filha, né? E aí ontem eu tava refletindo sobre isso, assim, nem fiz um roteiro nem nada, de novo, para que seja bem fluido. E fiquei pensando o que leva as pessoas a caírem neste lugar, né? De ser responsável pelos próprios pais. E pensando lá na infância, assim, na verdade, esse é um problema, por quê? Por que a gente precisa analisar isso como um problema? Ser mãe da minha mãe. Ser responsável pela felicidade dos meus pais. Porque de repente isso aí tá tão assim comum pra você que você diz, não, tá de boa, não tem problema não. Eu sou mãe da minha mãe e tá tudo certo, e eu mando e ela obedece, e é assim que tem que ser, porque agora ela precisa de mim, tarará, tarará. E só que aí que tá, são problemas que a gente muitas vezes são invisíveis, porque a gente não percebe, a gente vai perceber depois, numa terapia, num grupo que desenvolva esse desenvolvimento pessoal, que você consiga enxergar, mas muitas mulheres nem percebem. Então nós precisamos analisar primeiro por que isso é um problema. A mulher que ela está casada e que ela tem a sua própria família, né, sua família atual, deixou sua família de origem e tem sua família atual, ela precisa estar com toda a sua energia focada nessa família atual. Seja o marido, sejam os filhos, né, que precisam da presença dela, precisam da atenção dela, certo? Agora, se essa mulher tá presa lá atrás, se ela não cortou o cordão umbilical, se ela não deixou pai e mãe, ela fica dividida. Então, ora ela olha para trás e fica presa, ora ela olha para frente, para o presente, né, que é a família atual, e ela fica dividida. Ela fica lá, ela fica aqui, ela fica lá, ela fica aqui. E aí, a maternidade, que já é exaustiva, desculpa, engasguei com a saliva, só um momento. Deixa eu tomar um chazinho. Aí a maternidade, que já é exaustiva, cansativa, você sabe muito bem, que por si só já tomaria toda a atenção dessa mulher, ela tem que estar se dividindo, ela tem que voltar lá atrás, ela tem que estar aqui, ela tem que voltar, ela tem que estar aqui. E não sei se você já passou por esse movimento, né? Mas você há de concordar comigo que isso é terrível, pesado, e ninguém aguenta, ninguém suporta um movimento desse, né? Mas que bom que estamos aqui para ampliar o conhecimento, né? Glória a Deus por isso. E também a mulher solteira, não necessariamente que ela seja casada, mas a mulher solteira que deseja seguir a sua própria vida, né? Seguir uma carreira. Eu já vi relatos de mulheres, de moças assim, né? Jovens moças e tal. De elas desejarem estudar fora, por exemplo, morar em outra cidade para fazer uma formação, para ter experiências profissionais, mas por lealdade, por ficar neste lugar de dependência, de uma mãe dependente, ela não pôde ir, ela escolheu ficar, em algum momento se percebeu presa e responsável ali por aquela mãe, né? Então isso é muito desafiador e é muito triste, porque nada deve a não ser que seja o Senhor direcionando, né? Mas nada deve nos impedir de realizar alguma coisa, né? Enfim, então esses são só uns exemplos que eu estou dando, né? Citei 2 exemplos aqui, do quanto isso faz mal, né? E você se você se lembrar de algum, pode colocar no comentário e tudo mais. Olha lá, a Ana tá compartilhando aqui. É um fardo desnecessário tentar ser responsável pela felicidade dos pais. Você falou tudo, é um fardo desnessacário, né? A gente vai chegar lá, vamos chegar numa conclusão de como sair deste lugar, né? Afinal, é o tema da live. Como se colocar no lugar de filha. E aí eu fiquei refletindo sobre o por que nós chegamos nesse lugar, sabe? O que foi que construímos, que narrativas escutamos para cair nesse lugar. E por vezes nós escutamos dos nossos pais: ah, você me deve. Você me deve porque eu me dediquei a vida por você.
Quem nunca se percebeu nesse lugar? Você me deve porque eu sou a sua mãe, porque eu sou o seu pai. Olha as narrativas. Uma outra narrativa. Você, minha filha, é o motivo da minha alegria, minha razão de viver. Olha o que a gente escutou, olha o peso que está na voz desse pai e dessa mãe para uma criança. Estou imaginando, né? Estou confabulando aqui hipóteses que podem ter acontecido à época. Outro ponto é: você me deve, você é a razão da minha alegria. Outra narrativa que a gente escutava muito: olha, faça isso ou aquilo, porque a mamãe vai ficar feliz. Ou então, não faça isso ou não faça aquilo, porque a mamãe vai ficar muito triste. E para uma criança escutar isso é muito pesado, porque de fato o que a criança quer? Quer agradar a mãe, quer agradar o pai, né? Então veja, não é porque é bom pra você, é saudável pra você, mas é, né, o movimento assim, sei lá, escovar os dentes. Não, é porque é bom pra mim, vai satisfazer a mamãe, vai deixar a mamãe feliz. Olha que você vê que é sutil, né? É sutil, é uma linha fina ali. Mas isso tudo vai sendo inculcado no coração da criança. Olha lá, a Ana tá dizendo que passou por tudo isso. A frase que a mãe dizia: passei tudo por vocês. Pois é. Aí coloca na conta do filho como se fosse uma dívida. E aí esse filho vai se vincular a essa mãe e falar: pronto, eu devo a vida pra mamãe. E aí tá lascado, né? Porque se tiver que pagar tudo que eles fizeram por nós, aí a gente teria que morrer por eles. Mas, glória a Deus que Jesus já morreu por eles, né? Então a gente não precisa morrer por ninguém, não. Muito menos pelos nossos pais, que são grandes, são fortes, são nossos pais, né? Mas voltando aqui, então fiquei pensando nessa linha do tempo, assim, de como que as coisas acontecem, como chegamos nesse lugar. E fica um alerta também, pensando, eu fiz essa análise pensando em nós como filhas, pequeninas, mas também fica o alerta para nós, para as mulheres que são mães, e que tipo de narrativa tem contado para os seus filhos, sabe? Tem narrado para os seus filhos. Que de repente, numa dessas, você tá colocando um peso sobre o seu filho que não é coisa de ser humano. Não é para ser humano dar conta disso, né? Como assim? É responsável pela felicidade da minha mãe. Meu Deus do céu, misericórdia, que peso é esse, né? Quem que é responsável? Como assim? E isso não é saudável. O único responsável pela nossa felicidade, primeiro começa conosco, né? Mas a única pessoa que pode nos fazer felizes e satisfeitas plenamente é o Senhor Jesus, né? Então, ponto final, não se discute sobre isso. Quem é a razão da nossa alegria, o motivo pelo qual nós vivemos e existimos é o Senhor Jesus. Não é filho, não é pai e não é mãe, tá? Então, isso precisa estar lá nas entranhas do nosso coração, sabe? Não só de palavras, mas de toda a verdade. Isso precisa estar tomando o nosso coração. Tanto para não colocar esse peso sobre o filho, né? De você é a razão da minha felicidade. Apesar de que tem hora que a gente pensa muito isso, né? Mas não é. Ser humano nenhum pode suprir a nossa. Mas o Senhor Jesus pode. Então precisamos realinhar o coração aí nesse sentido. Bom dia, bom dia! E continuando, então. Até pensando nessa questão do quanto isso pode ser nocivo, porque dentro desse cenário de pais e filhos, o responsável por nutrir o outro, quem que é? É o pai e a mãe nutrir o filho. E não o filho nutrir seus pais, tá? Então isso também precisa ficar bem claro aos nossos olhos. A responsabilidade de nutrir alguém dentro dessa relação é dos pais nutrir os filhos.
Filho não nutre pai e mãe. Veja que eu coloquei esse símbolo, né, da minha mão mais acima e a outra mão embaixo, porque de fato os pais são grandes, são maduros, são responsáveis. Filhos estão aqui, ó, recebendo, estão nessa posição de receber, porque eles não podem dar para os pais, tá? Então grava essa cena aí no seu coração. Tanto para você como filha, quanto para você como mãe, para quem é mãe, certo? Então, ok, analisamos todo esse contexto, por que chegamos nesse lugar, as narrativas que se deram, qual o problema de viver esse cenário. E agora vamos pensar numa solução, né? Como ir para este lugar de filha, porque você é filha. Primeiro, eu penso que nós precisamos olhar para os nossos pais como eles são. Sair desse lugar de olhar para os nossos pais como se eles fossem vítimas, sabe? Ai, pobrezinha da minha mãe, ela sofre tanto na mão do meu pai. Ai, pobrezinho do meu pai, ele sofre tanto na mão da minha mãe. Quem nunca, né? Na verdade, quando um filho vê um pai e uma mãe sofrerem, acredito que é uma das maiores dores da infância, porque a criança não quer ver seus pais sofrerem, né? Eu tava me lembrando de uma cena em que a minha mãe... Nossa, essa é uma das cenas da infância que não sai da minha cabeça, assim. Ela tava batendo alguma coisa no liquidificador e... Aquele negócio de pôr a mão, sabe? Hoje a gente sabe que não deve fazer isso, mas sabe aquele negócio, perdeu a tampa, não tô vendo a tampa, vou botar a mão? Meu Deus. Aí a mãe colocou a mão na tampa, assim. Eu era pequena. E aí eu não sei o que aconteceu, ela escorregou e aí a mão entrou. E aí ela tem a cicatriz até hoje nos dedos, assim. E eu lembro desse sangue espirrando pra todo lado. Menina do céu. Pela cozinha, por ela. Assim, eu não vou conseguir mensurar a cena toda porque tá na minha interpretação, né? Então eu não sei de fato o que aconteceu naquele dia. Embora, olha só, tá aí um assunto pra conversar com a mãe. Mas eu me lembro, assim, que para mim, como criança, vendo a cena da mamãe sofrendo, era como se eu estivesse sofrendo. Eu me lembro da dor, assim, uma dor no meu coração. E acho que ela chorou e a gente chorava e cozinha meio que espirrado sangue, aquela coisa horroroso, meu Deus, eu me lembro até hoje. Então, assim, isso é um pequeno sofrimento, né, do que a minha mãe viveu. Mas eu imagino aquela filha que assiste a mãe vivendo dores constantemente, sabe? Ou até mesmo ver o pai sofrendo dores constantes. Então, deve ser muito desafiador para esse filho, para essa filha. Só que mesmo assim, nós não somos responsáveis pela felicidade dos nossos pais. Nós não somos responsáveis por tirá-los do sofrimento, entende? A Ana até compartilhou, eles são responsáveis pelas próprias escolhas, exatamente. É claro que hoje, estudando neurociência, eu entendo que não é tão simples assim, sabe? De dizer para uma pessoa, você tá aí porque você escolheu estar aí, você tá vivendo isso porque você escolheu. Não é exatamente uma escolha, tem todo um condicionamento criado, né? Todo um comportamento aprendido ao longo de muitos anos, então quase que a pessoa fica refém do próprio sistema dela ali, né? Mas de fato, a gente precisa olhar por esse ângulo, sim. Cada um está onde está porque escolheu, de certo modo, escolheu estar ali. E aí nós não somos responsáveis por tirá-los desse lugar, sabe? E eu sei que entra um problema muito grande, que é a questão da honra aos pais. Para nós que somos cristãs, temos todo esse princípio a ser seguido, e aí a gente se perde nesse lugar. Tá, mas o que é honrar aos pais de verdade? Não, eu tô vendo minha mãe sofrendo, eu preciso tirá-la desse sofrimento, e ainda coloca em nome de Deus, né? Não, porque Deus manda honrar ela. E na verdade, a honra aos pais, ela é muito mais uma postura do nosso coração do que um comportamento propriamente dito, tá?
Não adianta nada você servir os seus pais constantemente, né? Dar atenção, ajudá-los e tudo mais, mas dentro do coração você estiver cheia de reivindicações, de dores, de você devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, porque você é assim, você é assado, porque eu não suporto o seu jeito, assim, tudo interno, tudo um movimento interno, sabe? Mas por fora você tá lá, te amo mãe, te amo mãe. Eu vivi isso por muito tempo e eu nem percebia, eu nem sabia, na verdade, que haviam essas reivindicações no meu coração, né? Aí estudando um pouco mais, trouxe esse conhecimento. Mas então nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração do Senhor, porque precisamos viver no lugar de honra verdadeira. E a honra verdadeira inclui vários pontos, eu falo bastante sobre isso lá no Clube A, né? Inclui vários pontos, mas dentro desses pontos é cuidar quando for necessário, né? Cuidar quando for necessário, mas principalmente aceitá-los como eles são, sabe? Aceitá-los como eles são, ser grata pela história como foi, sair desse lugar de reivindicação. E quando eu aceito esse pai e essa mãe, quando eu aceito as escolhas deles, eu consigo ir para esse lugar de filha. Eu entendo que minha mãe já existia antes de mim, já era suficiente antes de mim. Ela não ficou esperando, a minha filhinha vai nascer para então eu ser feliz e realizada. Não. Por mais novinha que ela fosse, né? Que seja a idade dessa mãe, ela não estava esperando você nascer para então ser feliz. Ela já era ela, tá? Às vezes a gente se coloca num lugar de importância também que nem tem tanto, sabe? Então, vamos pra realidade. A Ana tá dizendo aqui, sim, Clube A me ajudou a enxergar meu interior errôneo quanto ao sentimento e melhor ressentimentos. É verdade, glória a Deus, né, Ana? Foi mesmo. A gente precisa fazer esse movimento, porque eu creio que eu falo tanto, né, de viver uma vida abundante, plena, somos herdeiras com Cristo, então é necessário a gente corrigir tudo que está distorcido no nosso coração. E esse relacionamento com os pais é uma coisa dessa, né? É um ponto desse a ser corrigido, ser realinhado, para que possamos viver, de fato, uma família de acordo com o coração do Senhor, né? De acordo com aquilo que Ele planejou. Porque o que Ele planejou? Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, né? Terá a sua própria família. Óbvio, pai e mãe tá dentro do pacote, tá? A gente não abandona os nossos pais, não é sobre isso. Mas o nosso foco, a nossa energia de nutrir alguém precisa estar em nutrir o nosso marido, da mulher casada eu digo, e nutrir os nossos filhos, tá? Não nutrir pai e mãe. Não temos essa responsabilidade, por favor. Grava isso no seu coração, grava isso nas suas entranhas. Você não é responsável por nutrir os seus pais. Não é responsável por deixá-los felizes, tá? E para isso precisa de um movimento, de atitude mesmo, de dizer não para os pais, de colocar um limite nessa relação. Eu sei que é bem desafiador, queridas, esse assunto é até meio indigesto, assim, para muitas, eu entendo, e por vezes nós vamos precisar de um trabalho mais intencional. Então, se for o caso, se for o seu caso, me busque para a terapia, pra gente olhar tudo isso, né? Olhar as camadas que envolvem tudo isso. E se você estiver realmente enroscada nisso, não consegue sair do lugar, me procure pra gente fazer um trabalho mais eficaz. A minha dúvida era eu estar pecando por não lutar pelo bem-estar e a alegria deles. Uau, olha isso! Olha essa dor da Ana. A minha dúvida era se eu estava pecando por não lutar pelo bem-estar deles e a alegria deles. Olha que peso, pelo amor de Deus. É por causa de toda essa narrativa, né, de honrar os pais, mas que não é exatamente isso. Honrar os pais não é fazê-los felizes, né? E olha isso.
É isso mesmo. Aí traz esse peso, essa culpa. Será que eu não tô fazendo o meu papel de filha certo? E olha, eu vou te dizer, você quer dar orgulho pros seus pais? Você quer? Você tá nesse lugar e quer dar orgulho pros seus pais? Seja feliz, minha filha. Pega a vida que eles te deram e, ó, multiplique essa vida. Faça algo maravilhoso com a sua vida. Deixe um legado maravilhoso. Sabe, viva a vida. Quer deixar pai e mãe feliz de verdade? Seja feliz. Seja realizada. Seja curada. Seja plena, sabe? Deixa o brilho do Senhor iluminar a sua vida e iluminar os que estão perto de você. Essa é a melhor honra. Essa é a melhor honra. A minha mãe disse assim, eu não sei se já contei pra vocês aqui, mas eu fui a filha rebelde, né? Primeiro a mamãe teve uma primeira filha, que foi a filha obediente, super certinha, Sofia, querida, minha irmã. E assim, dentro dos padrões que qualquer mãe deseja, né? A filha que faz tudo, que obedece, que tal, não questiona. E aí a segunda filha veio com defeito, né? Eu achava que era defeito. Hoje, pra glória do Senhor, eu vejo que são muitas virtudes. E glória a Deus. E aí veio eu, toda rebelde, toda cheia de si, cheia dos meus quereres, enfrentando a minha mãe, né? E aí foi bem desafiador pra ela, foi muito difícil mesmo. Mas pra tudo há um propósito, né? E agora estamos aqui como filha rebelde, como filha transgressora de um bom propósito, não rebelde sem causa, com muita causa. E a mãe diz, filha, a mãe tem muito orgulho de você, principalmente porque hoje você está em Cristo. Você é a filha que está em Cristo, que está firmada, que está trabalhando com isso. Ai, coisa maravilhosa. É Jesus mesmo que redime a nossa história. Meus amores, tem alguém batendo na porta e é uma entrega que eu tô esperando e eu preciso finalizar. Um beijo, gratidão pela presença de vocês aqui. E eu vou salvar essa live aqui e lá no canal, tá bom? E nos encontramos na próxima semana. Um beijo, 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 beijo. Oh.